Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouco sobre o Duplo do Fyodor Dostoiévski. Eu li essa edição publicada pela 34, traduzida pelo Paulo Bezerra. E eu digo um pouco porque eu tenho uma leitura muito pequena de Dostoiévski. A única experiência que eu tive com ele foi o Duas Narrativas Fantásticas, esse daqui, que eu já li faz bastante tempo. E gostei bastante, diga-se de passagem. E eu li metade dos Irmãos Karamazov. Na época eu tava fazendo um curso e a gente ia discutir partes dos Irmãos Karamazov. E por algum motivo eu não consegui, na época, levar a leitura inteira adiante. Acabei parando, mas a edição tá aqui em casa ainda. Eventualmente eu vou começar de novo, já faz muito tempo. Mas assim, eu tenho quase nada de leitura de Dostoiévski. E eu comprei esse livro aqui, se eu não me engano, ano passado, uma época que eu li várias peças que lidavam um pouco com essa questão do duplo e fiquei com vontade de conhecer a visão do Dostoiévski dessa questão. Então eu vou deixar o link ali embaixo, caso alguém tenha interesse, para uma peça, para um vídeo sobre as peças de Anfitrião. Então tem Anfitrião do Plauto, que é uma peça romana, e várias peças que foram espécies de releituras ou reinterpretações disso, que foram existindo ao longo aí do tempo. Nesse caso, o duplo é uma espécie de um deus que encena ser um homem, ser o marido de uma mulher para poder passar a noite com a mulher. Então tem essa questão, essa imagem. Isso para dizer que a questão do duplo é uma questão que esteve presente na literatura há muito tempo e de várias formas diferentes. E eu acho que o Dostoiévski faz isso de um jeito bem interessante. Assim. Então por isso que eu tinha comprado. E eu resolvi ler o livro agora porque a Isa do Lido Lendo tá fazendo um projeto de ler Dostoiévski em ordem cronológica, que é uma ideia maravilhosa. Eu não vou acompanhar ele inteiro porque eu tô lendo muitas outras coisas e tal, mas eu aproveitei pra ler esse aqui que eu já tinha em casa e tal. Eu vou deixar o link então pro canal da Isa ali embaixo. Eu acho que ela vai fazer vídeos provavelmente todos os meses falando sobre Dostoiévski e tal. Mas eu queria dizer que a minha leitura desse livro foi assim, uma das primeiras coisas então que eu li do Dostoiévski e várias coisas desse tipo, e pelo que eu vi já tem um conteúdo muito bom sobre esse livro por aí. Eu vou recomendar particularmente o vídeo da Aline Aimee sobre o duplo. Uma porque ela gostou muito do livro e outra porque ela fez várias leituras que falam sobre o livro e fala de um aspecto psicológico do livro que é bem interessante. Então eu vou deixar o link pra vocês ali embaixo pra verem o vídeo dela também, caso alguém queira recomendar algum outro vídeo ou blog, ou enfim, o que quer que seja que fale sobre o livro também, só deixar nos comentários. Mas eu acho que ainda há um espacinho pra eu falar aí sobre sobre minha introdução a Dostoiévski, digamos assim. Espero que vocês gostem. Bom, o livro foi publicado em 1846 e é o segundo livro publicado do Dostoiévski. O final do livro, a última frase, daí eu não vou falar porque eu não quero dar um spoiler desse tamanho, mas me lembrou muito o Grito, o quadro, o Grito do Mint. E eu fui até ver a data porque eu sou horrível pra lembrar a data de cabeça, e o Grito é de 1893. Então só pra gente ter uma noção assim de que esse sentimento, assim, porque me parece muito que aquele quadro exprime o sentimento desse livro. Pelo menos de parte desse livro, e só pra gente ter então uma ideia assim, né, de temporalidade. Então Dostoiévski ele tá assim inserido nesse mesmo período, e esse sentimento que pelo jeito tava por ali pra várias pessoas, né. O personagem principal chama Yakov Pietrovich Goliadkin, e eu tava colando. Esse cara, ele tem a profissão dele, eu tô com um papelzinho que eu anotei todas essas palavras-chave, conselheiro titular. É um cargo desses, de muitos cargos da burocracia russa, e pelo que tem até numa nota aqui do livro, é um cargo que não permite muita ascensão social, é um cargo meio de secretário, alguma coisa nesse sentido, que a gente pode
Embora o título tenha algo de pomposo, o cargo de conselheiro titular pertence à 9ª classe funcional na escala burocrática do serviço público russo. É um simples amanuense, sem chances de progressão social. Então a gente tem esse cara, parece já um pouco à margem da sociedade por causa dessa questão profissional, né, da ocupação dele. E ele está se preparando para ir para uma super festa no começo do livro, então ele está fazendo assim, vários esforços, inclusive financeiros, para ir numa festa que parece ser uma festa mais prestigiosa, digamos assim. E quando ele está indo, ele se antecipa e ele para no médico. E quando ele está conversando com o médico, a gente fica a entender pra gente que ele tá com alguma coisa um pouco errada, mas não em termos de saúde, de corpo. Mas o médico falando, não, vai lá, sai sim, vai beber um pouco, vai manter amigos e coisas assim. Então a gente fica com essa sensação de que o Yakov é esse personagem bastante solitária, bastante isolada de um convívio social, algo desse tipo. Tanto me parece pelo jeito que ele fala, né? Eu tive que reler esse primeiro capítulo, ele tem um jeito um tanto particular de falar, de ficar repetindo o nome do médico. Mas saiba fulano de tal, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas você sabia fulano de tal. Então tem sempre essa falta de tato, tipo, é difícil, parece acessar ele, é difícil pra ele se fazer acessar e coisas desse tipo. Então tá, a gente tem essa personagem meio à margem, que parece não se encaixar bem na sociedade, parece meio alienado e coisas desse tipo. E ele vai então pra essa festa e, assim, gafes atrás de gafes. Muitas delas seriam gafes hoje, inclusive muitas têm um pouco mais a ver com o contexto cultural aqui da época. E isso é legal, porque a gente tem muito essa questão de ambiente no livro inteiro, né? O ambiente social, o ambiente de trabalho, o ambiente da burocracia. Então esses ambientes marcados por essas diferenças o tempo todo. Dá tudo errado, basicamente. Ele tá tentando fazer o que o médico fala e dá tudo errado e ele não consegue e tal. E de repente surge a imagem do duplo. E eu acho que isso não é spoiler. Mas surge uma outra personagem que é como ele. Então tem a aparência dele, tem o nome dele, tem tudo dele. Só que as outras pessoas parecem não notar. Ele que tá incomodado com esse duplo. As outras pessoas estão ali bem de boa. E esse duplo serve mais ou menos como um espelho. Porque esse duplo faz muitas das coisas que ele queria fazer e não consegue. Ou consegue ser uma pessoa mais social e enfim. Então tem esse espelhamento e é muito interessante ver a relação dos dois ao longo do livro, porque ele vai tendo pequenas mudanças. No começo ele tá muito assustado com a situação, achando tudo um absurdo. Depois ele meio que tem uma certa empatia por essa pessoa e tenta ser amigo, tenta ajudar. E a coisa vai mudando assim ao longo do livro, essa relação. E é muito marcado essa coisa de eu vejo o problema, mas tem pessoas que não veem o problema. Então, eu acho que a gente já viu muito esse tipo de técnica em filmes mais recentes, assim. Foi legal encontrar algo assim num livro já mais antigo, assim. Uma outra coisa sobre o livro é que ele não é muito explícito, ele em nenhum momento explica essas questões sociais, ele em momento nenhum vai explicar exatamente o que é essa questão do duplo. É tudo muito sutil, muito velado, a gente está na maior parte do livro do ponto de vista do Yakov, então não é em primeira pessoa, mas a gente está vendo de acordo com o que ele vê a situação, então a gente tá junto com ele nessa confusão de não entender o que tá acontecendo, de ser incompreendido também, o que é bastante interessante. Então, principalmente ali a resolução, a parte do final, ela é explícita, mas porque ela é explícita para um outro personagem que vem de fora explicitar isso, e ainda assim não é muito explicado, assim, é só um pá, assim, e acaba. E isso é muito interessante, isso é bem legal porque a gente tá do ponto de vista do personagem mesmo.
Uma coisa que a Aline comentou que eu não tinha percebido quando eu li, porque eu não sou muito ligada nessas coisas, mas o livro é escrito antes da parte de grande desenvolvimento da psicologia, assim. E é interessante pensar como várias coisas que depois os autores da psicologia vão abordar de alguma forma, desses problemas psicológicos que são envolvidos no personagem do Jacob, elas já aparecem aqui na formação do personagem, né? É bem interessante ver como isso se dá, como Dostoiévski, no fundo, era um homem bastante do seu tempo, já percebendo essas coisas. Outra coisa que ficou bastante evidente para mim foi a questão da relação de classe que existe aqui, porque vários dos momentos-chave de constrangimento, que são os momentos que desencadeiam outras coisas depois, são momentos relativos a ele tentando se inserir numa classe maior. Ou não assim ser rico ou algo desse tipo, mas participar dos convívios, participar dos círculos sociais dessas pessoas. É bem marcado. E outra coisa que também me parece bem marcada é o papel dos médicos, da medicina. Essas pessoas que também fazem essas diferenças, essas marcações de momentos em que a narrativa de alguma forma muda. Então, a primeira ida ao médico marca o começo da gente ver um lado mais psicológico do personagem e esse tipo de coisa. Então, eu achei bem curioso como o Dostoiévski marca essas mudanças em relação a essas duas coisas, a medicina e aos médicos, as classes, desculpa. A medicina e as classes sociais, é bem curioso. Outra coisa que eu tenho para falar sobre essa edição específica, eu gostei bastante das notas, as notas também são do Paulo Bezerra, assim como a tradução, mas eu gostei muito das ilustrações do Alfred Kubin. Eu gosto muito dessa ilustração da capa e eu gosto, esse jeitão borrado, rabiscado que ele tem, combina muito, eu acho, com a percepção do texto, assim. Tem essa coisa, o clima parece parecido. E bom, pessoal, foi um livro que eu li meio picado, porque eu já tô lendo várias outras coisas por outros motivos e tal. Então eu lia um capítulo num dia, dava uns dias eu lia outro capítulo. Isso eu acho que foi uma coisa que não ajudou muito na leitura desse livro. Eu reli o primeiro capítulo, inclusive. Foi um livro assim que eu tive uma certa dificuldade de entrar nele. Depois que eu entrei eu achei ele maravilhoso, mas teve uma resistência. Não sei se é o estilo específico desse livro, enfim. Não sei muito bem dizer o porquê. Mas eu diria que não é o livro mais amigável, mas é um livro muito interessante, principalmente para quem já tem um interesse talvez por essa questão do duplo, porque eu acho que ele é uma interpretação bastante interessante do duplo, trazendo essa questão da psicologia, da loucura, do distúrbio e coisas assim, que me parece, não sei se ele é o primeiro a fazer, mas me parece ser muito condizente com as mudanças do seu tempo, assim, né? Se pros antigos clássicos o duplo tinha uma explicação divina, agora a gente tem uma explicação psicológica. Eu acho que é bastante interessante ver essas mudanças, né, na representação do duplo. E é um livro que eu acho que também mostra muito para quem tem interesse nisso, nessa coisa da sociedade, como que as pessoas se inserem na sociedade russa e tal, que no fundo eu acho que é um tema que aparece em muitos dos russos, né? Eu acho que não é uma exclusividade daqui, mas é uma coisa que transparece aqui também. É um livro que eu fui gostando mais depois que ele foi assentando em mim, assim. Eu gostei muito do final, e depois que tipo, passou uma semana que eu já tinha lido, ele foi assentando e eu fui gostando mais dele aos poucos. Eventualmente eu acho que é um livro que eu vou reler também. E é isso. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha aí ajudado, inspirado alguém de alguma forma a ler Dostoiévski também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso alguém já tenha lido, me avisa o que vocês acharam nos comentários. E até mais. Tchau, tchau.